Olá, eu recebo hoje a doutora Luciana Watanabe, otorrinolaringologista. Tudo bom? Prazer tê-la conosco aqui, doutora Luciana. Tudo bem, Mônica? Aliás, é melhor Luciana ou Watanabe? Pode ser Luciana Luciana. mesmo. A doutora Luciana está à frente, né, da sociedade também, está na nova turma de direção e especificamente da voz, que é o que a gente vai falar hoje, né? A gente às vezes não dá muita importância, só dá quando perde ou quando começa a falhar. O quanto a voz é importante e o que pode fazer mais comumente ela mudar. Então, Mônica, realmente eu estou na diretoria da ABLV, que é a Academia Brasileira de Laringologia e Voz, que é a academia dentro da Associação Brasileira de Otorrinos, né? E realmente a voz, ela é muito importante, não só profissionalmente, mas para a nossa comunicação pessoal. É um instrumento de trabalho de muitas pessoas, né? Você é um exemplo grande disso. Mas até quem não trabalha nessas áreas que a gente associa muito com a voz, a gente vê que você tem algum problema para falar, para se comunicar, afeta muito tanto a vida profissional quanto a pessoal, né? E o problema da falta da voz ou de uma voz alterada, que seria a rouquidão, na verdade é um sintoma. E assim como qualquer sintoma, nós precisamos ter um diagnóstico, né? Então, entender o que é que está causando essa rouquidão. Quando a rouquidão é normal? Não, primeiro que a rouquidão, ela nunca é normal. Alguma situação está acontecendo para alterar a voz, né? É que esse conceito assim de voz normal realmente é muito difícil. Às vezes é uma característica da pessoa. Existem pessoas que já nascem com algumas características nas pregas vocais que causam essa rouquidão. Por exemplo, a pessoa passa a noite numa festa cantando alto, amanhece no outro dia com a voz um pouco comprometida. Isso aí seria... na verdade, não é que seja normal, mas é bastante comum, mas é sempre um sinal de que irritou as pregas vocais, forçou e tudo mais. O que acontece é que normalmente depois você teve um episódio desses, forçou muito, ficou com as cordas vocais inflamadas. Se você faz um repouso da voz, você cuida e elas desinflamam, a voz volta ao normal. Sim. E quando é que a pessoa pode descobrir que aquela rouquidão é um sintoma de algo mais grave? Procurando o exame? Nós fazemos um exame que se chama videolaringoscopia, que é o exame para poder realmente enxergar as cordas vocais, porque a olho nu nós não conseguimos ver porque as cordas vocais estão nessa altura do pescoço. Aqui, sim. Nos homens é mais fácil de identificar pelo gogó, que é o pomo de Adão. É nessa altura em que elas estão, né? E esse exame é feito com uma ótica e uma câmera de vídeo e pode ser feito tanto pela boca quanto pelo nariz, são equipamentos diferentes, mas com uma anestesia local mesmo, é um exame que se faz no dia a dia do otorrino, no consultório. Eu já fiz uma vez, mas não me lembro se eu me senti incomodada. Imaginando entrar aqui, eu acho que eu já estou me sentindo com ânsia, assim, mas eu fiz. E eu fiquei fascinada, porque a voz parece um violoncelo, assim, um violino. Nós temos duas pregas vocais, a direita e a esquerda, e elas se movimentam de forma que quando nós respiramos elas se afastam e quando nós falamos, cantamos, elas se juntam e vibram realmente como uma corda de violão, um instrumento musical mesmo. E é isso que produz o som, que é o início da voz, né? Mas é que a voz não é só dependente dessa vibração das pregas vocais. Depois que elas são produzidas, elas são modificadas aqui no nosso trato vocal. Por isso que o cantor,
ele consegue fazer grave, agudo, mas ele consegue fazer inúmeros tipos de vozes, só modificando essas estruturas que a gente tem acima das pregas vocais, que seriam a posição da língua, a faringe, que é a garganta, o palato mole. Então, são vários pontos em que a gente consegue modificar a voz. E nesse exame, sob a ótica da patologia, pode-se identificar o quê? Tumores? A grande preocupação, inclusive, é o foco dessa campanha nacional que a gente faz todo ano, né, comemorado o Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril. O foco principal é para alertar a população de que, às vezes, uma simples rouquidão pode ser o sinal de um tumor da laringe, né? Mais comumente o câncer da laringe, né? Só que, assim, ao invés de afastar as pessoas do exame, a gente tem que pensar que o exame consegue fazer com que a gente consiga a detecção, Precoce. às vezes até de uma lesão pré-maligna. Então você consegue tratar, muitas vezes até antes de virar um câncer, ou até se já for um câncer, o tratamento ele é com uma chance de cura muito alta, mais de 95%, e com poucas sequelas. E é um câncer é um tratamento com quimioterapia, essas coisas? Não. Quando ele é bem inicial, pode ser tratado com uma cirurgia endoscópica, que é feita por dentro da boca mesmo. Às vezes radioterapia, isso depende muito da localização, do que a gente chama de estadiamento, né? Que é ver não só o tamanho, mas algumas características definidas. E melhor ainda, se for uma lesão pré-maligna, com a própria cirurgia, você consegue remover e sem causar muito prejuízo da voz. Assim. Eu já vi algumas pessoas que têm uma voz meio assim. Sempre me dá uma impressão que aquilo ali é um pós-tumor, é algo assim. Não tem a ver, ou aquilo ali é uma patologia, uma característica? Existem inúmeras causas, né? Pode ter sido depois de algum tratamento, pode ter sido tumor, às vezes lesões também não tumorais podem ter causado, e às vezes a pessoa realmente está com alguma lesão e precisa ter esse diagnóstico. Por isso que precisa realmente enxergar o que está acontecendo. Gente, tá vendo? Mais um exame fundamental aí para a gente encaixar na nossa cestinha anual. E o cigarro, álcool e uso inadequado da voz? Na verdade, o cigarro é o fator de risco disparado, causador de câncer de laringe, né? Quando você associa o cigarro e as bebidas alcoólicas, esse risco é potencializado, não é só que soma, né? O uso da voz, na verdade, ele não é um fator de risco para câncer e tal, mas é um fator de risco para causar outros tipos de lesões benignas nas pregas vocais, ou inflamações crônicas. Existem inúmeras lesões que causam a rouquidão. Então, o uso, na verdade, pode ser um fator de risco, né? Mas para essas alterações... Cigarro, álcool... Cigarro... E esse vape também? O vape é uma coisa assim até... eu não diria mais, né? Porque o cigarro realmente já é comprovado que isso é o principal fator de risco. Mas o vape nos causa uma preocupação muito grande porque, pelas substâncias químicas que não se sabe exatamente quais são, dependendo da qualidade ali, você pode ter uma lesão aguda. Inclusive imagina esse vapor entrando pela sua boca e chegando até os pulmões. Então você pode causar uma lesão química em qualquer local que chegue. E é uma coisa aguda, pode ser imediato. E ele tem mais substâncias químicas do que o cigarro até, né? Com maior potencial até. Provavelmente é porque não se sabe até o próprio veículo
que faz com que produza essa fumaça. Então, são substâncias químicas muitas vezes tóxicas. Existem vários casos já relatados de lesões agudas de pulmão, que a pessoa realmente foi eu ouvi um pneumologia que ele disse que não só vicia mais rápido que o cigarro, como tem muito mais toxicidade, vamos dizer assim, do que a nicotina, ou mais tóxicos muito mais eficazes que a nicotina. Há uma prevalência maior entre homens e mulheres com problemas de voz? Antes se tinha essa ideia de que homens tinham mais problemas de câncer de laringe, sim, pelas estatísticas e talvez relacionado ao número de pessoas que fumavam, que era maior em homens. Hoje em dia isso já está bem equilibrado, e dependendo também do tipo de lesão, por exemplo, lesões benignas, não se sabe, porque muitas vezes as mulheres têm essa tendência a procurar mais o tratamento quando tem. São mais cuidadosas. Mas eu acho que não é uma doença relacionada ao gênero, eu acho que existe igualmente, o risco é igual. Algumas características das cordas vocais das mulheres, características anatômicas, às vezes favorecem alguns tipos de lesões. Uma delas são os famosos calos, que são os nódulos vocais. Isso. Então, realmente, as mulheres têm um pouquinho mais de facilidade de formar esse tipo de lesão quando tem um uso prolongado, assim. As pessoas que falam por bastante tempo têm uma predisposição, mas isso é pela própria anatomia. Tem que saber falar, né? Treinar essa voz também, né? Isso eu vejo também. Cantores líricos, eles têm todo um cuidado. Doutora Luciana, tem alguma relação, não digo de tumor, mas alguma relação desagradável ou mesmo patológica entre a audição e a voz? Ecos que às vezes a gente escuta no ouvido quando a gente fala, tem alguma... O que acontece nesse canal de ligação aqui? Sim, primeiro que às vezes uma queixa que a gente escuta, as pessoas falam, olha, eu não gosto da minha própria voz, ou quando eu escuto um áudio, ela é muito diferente. Na verdade, realmente, a voz que nós escutamos enquanto estamos falando é diferente da voz que a outra pessoa escuta, né? Olha só! E em algumas situações, se a pessoa tem algum problema auditivo ou de condução, às vezes um caso assim de secreção no ouvido, a gente pode ficar com essa sensação de um eco. Fala assim, a voz está estranha, mas aí nesse caso provavelmente é o ouvido que está afetado, então precisaria investigar, né? Ou seja, gente, é um scanner geral no corpo e nós vamos, junto com a doutora Thaís, com a doutora Luciana, vamos trabalhar para que a gente possa fazer chegar mais à população informações sobre a voz, sobre como tratar, sobre como pesquisar e observar para que ela fique sempre aí no exercendo um bom fator, porque é um elemento fundamental. Então, até abril a gente vai ter muito o que fazer. Sim, com certeza. Obrigada, querida, por sua presença aqui, Mônica, viu? Doutora Luciana Watanabe veio aqui conversar com a gente. É um agradecimento todo nosso do SEIB. Obrigada, viu? Muito obrigada.